Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje aqui no Filé do Zezé. Você sabe qual é, né? Porque o Filé do Zezé está agora de casa novíssima, que é na Rua do Maicai, não tem erro, né? Não tem erro. Onde era a cachaçaria Água Doce, agora ali naquele mesmo lugar, é o Filé do Zezé. Aliás, você diz assim, entra na Rua do Maicai, quando você entra, você já vê a placa vermelha de longe, lá da esquina você já vê a placa vermelha do Filé do Zezé, que está aí, ó. Nós estamos mostrando aí para você. Então não tem erro nenhum. É muito bom. E vale a pena, mas vale a pena mesmo. É um negócio assim que eu não estou falando da boca para fora porque faço o programa aqui, porque tem uma parceria, não. Vale a pena, vale a pena. Eu trouxe um casal amigo aqui no domingo, saíram enlouquecidos. Tem um negócio gostosíssimo aqui, que são os pastéisinhos, hein? Os pastéisinhos são de primeira para você esperar começar a chegar a comida. O Ricardo, o que é que você está esperando em termos de... Porque essa foi uma grande ideia. Você está fazendo um convênio com a OAB e, obviamente, você vai espalhar isso. Semana que vem, se não me engano, nós vamos até mostrar uma outra parceria. O que você está esperando daí para frente? Bom, nós estamos esperando fazer parcerias, né, com outras entidades. Por exemplo, eu já quero dizer a você que vou brigar por uma parceria com o Tribunal de Contas. Perfeito, será okay? Muito bem-vinda. Vamos acertar com o nosso presidente parceria. Otávio Lessa Sem e problema. fazer uma parceria com o Tribunal de Contas. Sem problema. Para todos os funcionários. Deveremos também fechar um convênio com a Almages, né? Certo. Almages, não é isso? E com o pessoal do Ministério Público. Do Ministério Público, muito bom. Deverá ser na próxima semana. Muito bom. Esse é um caminho, inclusive, bastante interessante, porque dá até a oportunidade das pessoas ficarem, as pessoas conhecidas mais ainda se verem. E você fideliza a clientela, não é? Fideliza. Tem uma hora que você pode ir para qualquer restaurante, e o restaurante, eu costumo dizer, Geraldo, que o diferencial do restaurante é o atendimento. Então, porque o filé é um filé muito bom, mas tem outros restaurantes também, lógico, na verdade. Claro. Mas nós estamos tentando dar aqui exatamente isso, é o atendimento, né? E para isso nós estamos firmando esses convênios para, além do atendimento, dar também uma condição melhorada para os advogados, para os juízes, promotores. É a fidelização, como você falou. Tribunal de Contas e outras classes que poderão vir. Fidelização tem um prêmio. Fidelização, exatamente. Tem um prêmio. É um bônus, né? É um bônus, com certeza. Tiago, me diga uma coisa, Tiago, que é o nosso presidente da OAB. Vou tocar num assunto agora, porque é um assunto generalizado que está aí. Impeachment, cassação ou nada? Qual é a sua visão? Geraldo, nós tivemos em Florianópolis, na sexta-feira da semana passada, um colégio de presidentes de OAB. E nesse evento, que reuniu todos os presidentes das OABs do Brasil todo, naturalmente, além do nosso presidente do Conselho Federal, nós tivemos o lançamento da Campanha Nacional de Combate à Corrupção. Então, é preciso a gente entender que nós estamos passando provavelmente por um dos momentos mais graves da nossa história recente. Perfeito. Não é? E é um momento que precisa de investigação, que precisa que seja dada uma resposta à sociedade. Agora, nós precisamos entender também que nós estamos na vigência de um Estado democrático de direito. Sem dúvida. Em que as coisas precisam ser feitas dentro daquilo que a legalidade exige. Não é? Existia um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos que dizia que numa democracia não há nada melhor do que a luz do sol. Perfeito. Não é? Então, a OAB firmou um posicionamento uniforme no sentido de que é preciso combater a corrupção, é preciso investigar toda e qualquer denúncia, não é, à exaustão, mas é preciso também que se garanta aos investigados o respeito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal. O que se quer é justiça e não justiçamento. Muito bom. Muito boa essa colocação. Dentro disso, a OAB tem o entendimento de que, neste momento, a figura do impeachment
apesar de ser legal, constitucionalmente prevista, não seria cabível, não seria adequada nesse momento, apesar de uma série de acusações, de uma série de fatos que estão sendo investigados por uma razão muito simples. As instituições estão funcionando. Perfeito. O fato de a população estar tendo conhecimento de todas essas acusações, algumas delas podem se confirmar verdadeiras, outras não é? O próprio Procurador-Geral da República, quando entregou sua lista ao Supremo Tribunal Federal, já pediu o arquivamento em relação a algumas pessoas, pediu investigação em relação a outras, o que também não quer dizer que esse pedido de investigação implique necessariamente em punição e culpabilidade. Exatamente, exatamente. Enfim, o que eu acho é que, neste momento, ao invés de se pugnar pelo impeachment, o que nós temos que pugnar é pela independência e autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, para que possam exercer suas funções como estão exercendo, de forma equilibrada, de forma serena. Agora, amanhã pode surgir algum fato que enseje mas eu lhe pergunto esse uma pedido. coisa. Hoje, nós entendemos que respeito, acho também, veja, é preciso deixar bem claro uma coisa, nós estamos vivendo um momento, Geraldo, que eu inclusive me preocupo muito e reforço isso na sala de aula com os meus alunos. Ricardo aqui foi meu aluno, sabe da minha postura. Um dos valores mais importantes da nossa democracia é a livre manifestação do pensamento. Sem dúvida. Não é? O fato de nós estarmos aqui numa mesa de bar, em público, discutindo questões políticas, isso é fruto uma grande conquista. de uma conquista que ceifou a vida de muita gente. Muita gente deu o sangue, deu a vida, deu um braço, uma perna, a sua vida inteira, a sua dignidade, para que nós estivéssemos aqui fazendo isso. Então, eu entendo que não é o caso de impeachment, mas acho que quem entende que é o caso tem o direito de sustentar essa opinião, de ir à rua, de fazer o que quiser. Agora, sempre respeitando as opiniões contrárias. O que nós não podemos admitir é a intolerância. Eu não posso admitir que uma pessoa que discorde de mim, pelo simples fato de discordar de mim, já recebe logo um rótulo. Perfeitamente. Coxinha, pão de queijo, esfirra, enfim. Né? Então, é algo que a OAB vai lutar sempre. Se você me perguntar, a OAB apoia, não apoia o impeachment, apoia, não apoia essas manifestações, a OAB apoia a livre manifestação do pensamento. Muito bem. Agora, diga, Ricardo. Eu me lembro do ensinamento do professor Tiago, que ele dizia o seguinte: o seu direito começa onde termina do próximo, não é assim? O seu direito termina quando começa o do outro. Exatamente. E o seu direito termina quando começa do outro. Muito bem. Então aí vem a grande pergunta. Eu não sou nem contra nem a favor em termos de que as pessoas devam ser investigadas. Eu acho que devem ser investigadas, ok? Mas você sabe perfeitamente que no direito existe a figura do investigado, que depois passa ou não a ser indiciado e depois passa a ser ou não condenado. Concorda? Existe também um outro instrumento da justiça que se chama segredo de justiça, que corre em segredo de justiça. Você acha correto que a lista apresentada tenha sido de pessoas ainda sequer investigadas, sob hipótese? Veja, de pessoas públicas que podem logo pegar uma pecha de condenados? Veja só, Geraldo, isso é uma questão cultural, né? O que nós precisamos entender é que o fato de você ser investigado não quer dizer necessariamente que você é condenado. Claro que não. Até porque, se não existia a possibilidade de investigação, se você só for investigar alguém que você tiver 100% de certeza que é culpado, então a gente vai fechar a justiça, vai fechar as instituições. Agora, o que nós precisamos fazer é cumprir o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira tem um dispositivo que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Muito bem, mas você sabe disso, eu sei disso. Mas aí, e o povão sabe disso. Mas aí é que está. É preciso que a gente chame a responsabilidade todos aqueles que fazem parte do nosso seio social, inclusive a imprensa, inclusive a mídia. Claro. Quantas vezes um cidadão comum
é condenado antecipadamente pela imprensa, é o pior erro pela mídia, por um adversário político. Enfim, nós precisamos entender isso. Nosso presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, atual presidente do Conselho Federal da OAB, diz isso com muita propriedade. A Constituição não pode ser interpretada em tiras, em fatias. A mesma Constituição que prevê o trato da coisa pública com moralidade, né, que é preciso combater a corrupção, que, enfim, a mesma Constituição que prevê isso também prevê ampla defesa, contraditório, devido processo legal, presunção de não culpabilidade. Quer dizer, quando a gente diz assim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não é bem assim. Não é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Todo mundo tem direito a não ser tratado como culpado. Você pode até dizer, não, isso é um jogo de palavras só. Não é. Existe uma diferença muito grande entre você ser inocente, tratado como inocente, e você ter o direito a não ser tratado como culpado. Perfeito. Nem pela imprensa, nem pela sociedade, nem pelo judiciário, nem pelo Ministério Público, nem por ninguém. Muito bem. Muito bem. Mas você veja o seguinte, como a gente sabe que também é um aspecto cultural, como as pessoas têm a tendência de guardar o que é ruim contra determinada pessoa, elas guardam acirradamente. Fica congelado. Fica congelado. Agora, na hora que essa pessoa é absolvida ou coisa parecida, ninguém fala, ninguém lembra. Quer ver uma coisa? Faça um teste. Não faça dentro do programa, vou fazer depois e me dê o resultado. Dentre aqueles que apareceram como investigados, dentro daquela lista, alguns foram citados como arquivados. Pergunta aí, faz uma pesquisa e pergunta se alguém sabe 2 nomes de arquivados. Não precisa dar mais do que isso, não. 2, ninguém vai dizer. Agora, dentro da lista dos... fulano de tal, fulano, Beltrano... Tal, Geraldo, mas então, isso o professor Tiago está falando a verdade. É difícil você se livrar dessa peste depois, com certeza, uma vez que foi levantada alguma coisa contra você. Não tenha principalmente dúvida. Pela análise congelada que fica na cabeça das pessoas. Exatamente. O tempo é o senhor da razão, mas mesmo o tempo não consegue apagar Não consegue, tudo. É por isso que eu acho que determinadas coisas deviam permanecer em segredo de justiça. E uma delas é essa. Está aqui a minha lista que eu estou mandando para serem investigados. Existe uma lista de tantos para serem investigados, não digo. Só digo na hora que eles forem indiciados, aí tudo bem. E forem indiciados e que realmente forem culpados. Que deveria ser assim, porque a família sofre, todo mundo as pessoas sofre. que gostam sofrem, não é? E depois que a coisa não é provada, como é que fica? Como é que fica? Não é? Eu sei bem do que estou falando. Eu sei que você sabe, eu sei. Até não era nem para estar tocando nesse assunto, mas eu toque é bom. Não, já que veio, eu também eu não gosto de falar sobre isso, mas infelizmente aconteceu e ninguém está por sua companhia. Exatamente, mas é isso mesmo. Vamos em frente que atrás vem gente. Precisamos fazer um almoçando com a notícia com a OAB. Vamos fazer. Fizemos já uma, antes já faz muito tempo. O seu mandato. Fizemos uma já faz algum tempo, lá no começo. Viu? Exatamente. Vamos marcar para a gente fazer. Vamos fazer. Qual é o recado você que quiser, você diga? Se você quiser, depende muito, né, Geraldo, da sua logística, enfim, eu não sei se isso vai ser prático para você, mas nós podemos fazer, inclusive, lá na nova sede nova. da OAB. Podemos, para inclusive lhe apresentar a sede nova. Com certeza. Enfim. Não é se eu quiser, não. Vamos lá. A gente faz lá e com o buffet da Isabel Pinheiro. Vamos lá. Obrigado por ter vindo. É um prazer grande, sempre à disposição. Muito obrigado. Parabéns pelo convênio com o filé do Zezé. Sem dúvida nenhuma. Como eu estava dizendo aqui ao Ricardo, o nosso objetivo não é simplesmente fazer um convênio. Nós temos, inclusive, diversas propostas de convênio que a gente acaba não seguindo adiante. O objetivo nosso é buscar para o nosso lado, não é, marcas e, enfim, imagens que tenham a mesma credibilidade Sem que a OAB dúvida tem. alguma. Então, para mim, não é só suficiente que o advogado chegue aqui e ganhe um desconto só, mas que ele esteja bem servido, bem atendido e que as marcas que estão associadas... Porque quando a OAB diz o seguinte, olha, o local tal tem um convênio com os advogados, você está emprestando o nome OAB. Da OAB, com certeza. Se o advogado vai lá e não é bem atendido ou não gosta do serviço, ele vai dizer, poxa, como é que a OAB empresta a sua marca numa situação dessa? Então, por isso é que nós temos um cuidado muito grande com o tipo de parcerias que nós vamos estabelecer. Muito bom. Aguardo para a gente marcar
a data desse nosso futuro Almoçando com a Notícia na sede da OAB. Perfeitamente. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, muito obrigado bom, por ter vindo. Scavuzzi, muito obrigado. Obrigado mesmo. E parabéns aí. Obrigado mais uma vez. Viu? E como eu digo, ao Tiago Bonfim, que é meu professor, foi meu professor, né? Continua sendo, né? Mestre é mestre sempre, né? E eu digo, pra gente é uma honra, porque ele só fez o convênio depois que já era cliente, viu? Então ele primeiro provou, claro, né? Provou, claro. Viu, e dizia, bom, agora podemos botar nossa marca. Mostrou a inteligência. Mas senão ele não faria, viu? Pode ter certeza. Obrigado, Thiago. Obrigado, Geraldo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Então, até amanhã.